das pessoas, a gente adquire uma importância que talvez a gente não quisesse ter. E, pô, como é que tu vai desprezar, renegar esse... Então é o seguinte, é uma questão natural. Pô, é esse pessoal que justifica que a gente esteja tocando. Se não fosse, a gente não estaria tocando, estaria fazendo outra coisa, público, né? Não existe. A gente é muito mais, né, do que a música, do que a avô e tal, muito mais até do que o dinheiro, tudo isso aí. O dinheiro tem um karma, né? Tem um karma isso aí. Eu tentei me livrar disso, cara. Eu tentei me livrar disso. Fui morar lá no interior, lá no Cerrado. Lá. Você mora no interiorzão mesmo? Eu assim? agora estou numa cidade do interior de Santa Catarina. Eu morei uma época no Cerrado, lá em Brasília, no meio do mato lá. Mas por quê? Eu queria me livrar disso, cara. É mesmo? Eu queria me livrar disso. Chegou num ponto que você falou, eu preciso me afastar. O livro que eu escrevi, esse Último Rei do Rock, ele conta, é uma ficção, né? Mas ele trata desse assunto de você deixar de ser pessoa para passar a ser o personagem, né? Então isso é uma coisa que acontece. A gente vê que isso aí acontece às vezes. O cara deixa de ser pessoa, passa a ser o personagem. E começa a acreditar naquele personagem. E começa a acreditar que aí gente em volta puxando o saco, o cara perde a conexão. Então quando eu vi que eu estava ficando doido, né? E que nem a minha mãe se relacionava mais com a pessoa, já se relacionava com o personagem, naquele dia eu resolvi cair fora. Aí eu fui morar lá no meio do mato, tá entendendo? Um dia eu chego em casa, tinha um cara lá. O cara me achou lá naquele buraco onde eu morava. Até eu pra achar a casa era difícil, brother. O cara me achou lá. E aí eu vi que nessa encadernação não vai ter como se livrar disso, tá entendendo? Não tem como se livrar disso, não tem como. A gente marcou o coração das pessoas, olha, sabe? As pessoas ontem ali abraçam e mal, parece que você é uma pessoa da família do cara. Tá entendendo? Mas é, cara. Então isso tem um karma, tá, gente? Não é só, viu, Tadeu? Não é só o dinheiro, tá? Entendeu, Tadeu? Tem um karma também. E aí o karma não é pra qualquer um, é pra quem consegue carregar ele, você tá entendendo? Então a gente tem uma responsabilidade com esse povo, né? Que nos considera talvez muito mais do que a gente mereça ser. Mas a gente tem que fazer por onde, né, com dignidade. Não sei se vocês assistiram aqui, a gente fez um especial com o Júlio Ettore, né? E sobre rock dos anos 80, cara, é um estudioso, ele tem um canal. Fala ele muito... mandou uma mensagem, ele ia no show ontem, não conseguiu. É um cara que não viveu, mas estuda muito os anos 80. Sim, e a gente fez um episódio maravilhoso, depois assistam aqui. Ele fala muito sobre engenheiros e no canal dele ele fala pra caramba também. Sim, eu fiz uma gravação com ele falando sobre as histórias do hino nacional brasileiro. Como assim? Pô, o hino nacional brasileiro é uma história assim fantástica, maravilhosa. É? Por quê? Porque assim, ó, o nosso hino nacional, vou tentar abreviar aqui, ele é uma música que foi composta por Império Brasileiro, né? Então, desde a época da corte de Dom Pedro I, tinha o padre Nunes Garcia, que era o erudito, o Salieri, né, da corte. Ah, tá. É um dos grandes, junto com Villa-Lobos e Carlos Gomes, eles, na Universidade do Rio de Janeiro, estão recuperando as obras dele, as matinas. Bom, ele tinha um aluno, um discípulo, que era o Francisco Manuel da Silva, que era um copista, arquivista. Passava pelas mãos dele as partituras dos grandes compositores da época. Bom, quando Dom Pedro I abdica, o Francisco Manuel da Silva tem uma música que foi executada publicamente com uma letra muito ofensiva aos portugueses. Detonando os portugueses. Aí Portugal reagiu, chamou de racista. Onde é que tá? Vamos achar isso daí. Aí é o seguinte, né? Então, bom, em seguida foi coroado Dom Pedro II. E a música do Francisco Manuel da Silva foi o hino da coroação de Dom Pedro II. Tinha uma letra lá, alusiva ao Império, não tem o registro nem do autor dessa letra. Bom, vira a chave, a proclamação da República. Aí no início daquela República não havia símbolos nacionais, assim, foi pegada emprestada a bandeira dos Estados Unidos, trocaram azul e vermelho por verde e amarelo, estrelinhas né? A Marselhesa da França foi pegada emprestada como hino nacional brasileiro. Ô, louco, e não aí sabia disso. E aí fizeram um concurso para um hino nacional brasileiro, né? Aí no Rio de Janeiro, no teatro lá, se apresentaram as músicas concorrentes e era assim, ó, primeiro tocava todas as músicas, a plateia não podia aplaudir. Depois tocava tudo de novo e aí podia aplaudir. E aí uma música de um cara que hoje é nome de rua em Copacabana, Leopoldo Miguez, foi a mais aplaudida, tá? Então seria o nosso hino. Aí
conta-se que nos bastidores o Marechal Deodoro comentou assim, ó, faz o seguinte, ó, pede ali para a orquestra tocar de novo a música lá do Império, né? Aí eles tocaram a música do Francisco Manuel da Silva, aí veio abaixo. Porra. Então assim, ó, faz o seguinte, ó, a do Leopoldo Miguel fica o hino da Proclamação da República. E essa aí manda colocar uma letra que é o hino nacional brasileiro. Bom, 5 anos depois que morreu Francisco Manuel da Silva, 5, nasceu Osório Duque Estrada, que é o autor do poema que foi transformado na letra com algumas modificações do hino brasileiro, e foi oficializado isso só em 1922. Então essa história do nosso... A música, existe uma questão que eu acho que demandaria, eu acho que um estudo de um historiador honesto, com a assistência de um conhecedor de música erudita. Por quê? A música do Francisco Manuel da Silva, ela tem trechos de várias obras de autores eruditos que são muito parecidas, né? Carulli, o próprio Padre Nunes Garcia, alguma coisa do Mozart, Paganini, e a mais evidente é do Franz Liszt, em 2 momentos, que soa muito parecido. Então é o seguinte, o que acontece? Naquela época não tinha internet, não tinha coisa... Será que é cópia? Será que é coincidência? Será quem coincide? Né? Então é todo um assunto muito bacana. Se pegar um violão aí, eu toco para você os trechos, você vai dizer... Ah! Mas então é fascinante, porque é outra época. Nós estamos aqui em 2024, pensando com essa cabeça de agora, uma situação do século XIX, né? Então... Tem um violão, não sei se está afinado, né? Que a gente usa... Ué, manda ver. Você pode pegar aqui... Eu tenho medo de pegar e derrubar, derrubar a parede. Tudo já tá aí, cara. Violão, dá pra ele. Vamos ver se rola aí. Eu acho que tá afinado. Tava, né? Aí. Pô. E o que você vai fazer? Você vai tocar as 3 que são parecidas, é isso? Não, um trechinho só pra ter o 1 ou 2. Tá. Porque tem vários, né? Mas qual que você vai tocar agora? Isso aqui, ó. Isso aqui é de um mestre de violão italiano chamado... acho que é Ferdinando Carulli. Tá. Carulli. Nossa. E tem... O mais crítico é o Liszt, porque o Liszt, ó, aos 13 anos, ele compôs um concerto Don Sanchi. Aí tem a segunda parte. Cara, igual. Enfim, então são muito parecidos. Cara, igual. Então vem desse bolo aí todo esse é um sinal dos tempos também, porque hoje a gente tem acesso a algumas informações. Por exemplo, o Paul McCartney, ele foi entrevistado várias vezes, perguntado de onde ele tirou a inspiração para compor aquela maravilhosa Blackbird, né? Aí ele deu diferentes entrevistas, diferentes versões. Uma ele disse assim, ó, não, um dia eu estava na Índia lá e passou um pássaro preto na janela. A outra ele falou que, não, eu e o George, a gente queria impressionar as meninas, a gente tocava uma música do Bach, o Sleepers Awake. Aí tu vai ouvir o Sleepers Awake, tem nada a ver. Aí numa terceira entrevista ele falou que tinha a ver com a Blackbird, com o movimento feminista negro, porque em inglês, bird é uma maneira de se referir à menina. Ah, é? Então Blackbird Agora, quando você ouve uma coisa de Sor, que é um mestre espanhol, que tem uma coisa...
É essa caidinha aí. Isso ele nunca falou em entrevista sobre essa. É referência. Não, isso tem tantas. Mas, ó, é histórias. capaz do cara Tem- não saber. E tem Não é tantas- nem que o cara tá sendo picareta, às vezes ele não sabe. Fica cara na cabeça do cara e Claro, faz parte claro. A do... música tá no ar. Uma vez eu vi uma entrevista do Kate Richards, cara, sensacional. Ele tava com aquela cara de Kate Richards, assim. Aí o repórter todo espertinho, inglesinho, assim. Aí, como é o seu processo criativo? Aí ele fez uma cara assim, processo criativo, assim. A música tá no ar. Por exemplo, agora, olha só, ouve aí. Você não tá ouvindo? Aí o repórter com uma cara assim, não, pois é. Essa diferença, né? Tá no ar. Essa da Kate Richards me lembrou uma. Diz que o The Who tinha uma marca registrada. Era o Pete Townshend, o guitarrista, ele fazia aquele gesto de. Ele se chamou Windmill. Um moinho. Sei. Um braço assim, né? Aí, numa entrevista, eles falaram assim: aí, de onde é que saiu isso? Não, isso eu me inspirei uma vez que eu vi o Keith Richards fazer isso. Aí, e um dia eu encontrei o Keith Richards e eu fui lá agradecer. Pete Townshend falando. Eu fui agradecer assim, eu cheguei pro Pete Richards e o Keith Richards, cara, eu queria te agradecer, tu me inspirou com aquele gesto assim, de fazer com o braço e tal. E que eu já. Que gesto. Do que ele tá falando? Não sei nada disso. Não sei esse negócio desse jeito. Ora, deve ter feito. lá, por não sei acaso. E às vezes não é, o cara pensou e foi lá e fez, e não é bem assim que as coisas acontecem. Então estou no ar, cara. Mas o cara tem que ter antena pra pegar. Né? Total. Então, nesse terceiro disco, Ouça o que eu digo, Não ouça ninguém, estourou, né? Somos Quem Podemos Ser. O Somos Quem Podemos Ser era bem diferente, né? O som pra época, assim. Eu sinto que quando tocou na rádio, você falei, cara, olha isso daqui. Eu usei um synth de guitarra para fazer a frase, a introdução. É? Tó, 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 tó. Parecia um trompete. É. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Essa tocou bastante sim. também, né? Sim. Nunca se sabe.